Então, bom dia para vocês. Vamos começar a nossa aula de neuroanatomia. Também, na verdade, nós começamos uma outra parte do curso. Até então, nós podemos imaginar que nós tivéssemos uma anatomia mais geral. Falta-nos o ensino da neuroanatomia, o estudo da neuroanatomia, e depois, no final do curso, alguma coisa sobre membro superior e inferior. Então, a aula de hoje, quando a gente começa um assunto, nada mais importante, mais pertinente a gente falar sobre a introdução, as generalidades sobre esse assunto. Então, nós vamos estudar a neuroanatomia, que, claro, a anatomia do sistema nervoso. Começamos lá na embriologia do sistema nervoso. O sistema nervoso é importante para nós, nos deixa em contato com o meio externo, quando a gente está vendo as sensibilidades gerais, vê e percebe temperatura, tato, pressão, propriocepção, ideia da nossa situação espacial. A gente se conecta com o mundo externo, mas dentro dessa perspectiva, desse contexto, vem consciência, vem memória, vem comportamento, vem respostas sociais. Tem uma série de coisas que a gente observa o sistema nervoso desenvolver. Dentro dessa perspectiva, nós temos também uma manutenção das nossas atividades básicas, que são chamadas de atividades viscerais. A gente continua respirando, nosso sistema circulatório continua efetivo, o coração está batendo, os rins estão funcionando, os intestinos, o tubo digestivo está fazendo a sua função, auxiliado pelas glândulas anexas ao sistema genital, ao sistema digestório, parte genital, mas quieta, que essa resposta que não tem contato com o meio externo, ela também não vai ter nem estímulo, tampouco resposta. Ele provém do folheto mais externo do embrião. Como você se lembra, existe o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Já que nós falamos de contato com o meio externo, é justo, é lícito a gente imaginar que ele proceda daí. E realmente, a partir de certa evolução, no embrião, coordenado pela notocorda, uma estrutura embrionária muito importante, vai se formar vão se formar a placa neural, especialmente desse ectoderma, depois vão voltando sobre si mesmo, constituindo o tubo neural, que se fecha, e restando perifericamente a esse tubo que tem uma parede, tem uma luz, essa estrutura, que nós chamamos de cristas neurais, que dará uma origem a uma divisão interessante do sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico. Então, do tubo neural, a bem da verdade, vai se derivar, vai se desenvolver todas as estruturas que vão pertencer ao sistema nervoso central. A medula e o encéfalo, aquilo que está dentro do crânio. O cerebelo, o tronco encefálico, o diencéfalo, o telencéfalo. Então, aqui o tubo neural, ressalto mais uma vez a importância da notocorda, uma lesão embriológica ou embrionária, melhor dizendo, da notocorda, vai promover algumas deficiências na formação desse tubo neural e, evidentemente, na formação das estruturas que deles se derivam. Nessa formação do tubo neural, nós vamos observar também o aparecimento de dilatações dentro desse tubo, da sua parede, que nós chamamos de vesículas primordiais. A mais inferior, a mais podal, alguns autores chamam a mais caudal, é o rombencéfalo. Tem uma média que nós chamamos de mesencéfalo, e tem uma mais cranial ou superior, que nós chamamos de prosencéfalo. Rombencéfalo, mesencéfalo, prosencéfalo. Aqui vai se derivar a ponte e o bulbo e a ponte, o cerebelo posteriormente, o mesencéfalo que não vai se dilatar, formar o aqueduto cerebral, e que vai se formar telencéfalo, diencéfalo, são estruturas prosencefálicas.
Então, basicamente, em resumo, nós temos esse encéfalo primitivo, que está tudo dentro da cavidade craniana, e a medula primitiva, que está dentro do canal vertebral, formado pela sucessão de vértebras, superposição, com disco intervertebral entre elas. Então, nós temos aqui o rombencéfalo, vai formar o mielencéfalo e o metencéfalo. Mielo é medula. Então, mielencéfalo vai formar o bulbo, por isso que o bulbo chama-se medula oblonga, ou bulbo raquídeo. O mielo vem daí, né, do miolo. O metencéfalo, com a ponte cerebelo. Mesencéfalo, a luz não se dilatou, forma o próprio mesencéfalo. E o prosencéfalo, o telecéfalo, o diencéfalo, o seu conjunto seja chamado de cérebro. Uma grande divisão que nós fazemos, que é muito importante, é entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Todas as estruturas do sistema nervoso central vão se derivar do tubo neural. Algumas dentro do canal vertebral, a coluna vertebral, a medula espinhal, outras dentro do crânio, chamado então de encéfalo. En significa dentro, céfalo, cabeça. Dentro do crânio, todas essas estruturas são encontradas. Cerebelo, a fossa posterior do crânio, tronco encefálico, constituído por bulbo, ponte e mesencéfalo. O mesencéfalo não vai se dilatar, formar um tubo neural, vai dar um reduto cerebral. E aqui o cérebro, propriamente dito, constituído pelo telecéfalo, pelo diencéfalo. Então, aqui está em cores, né, essa divisão. O cerebelo, na fossa posterior do crânio, aqui apresentado, né, a tenda do cerebelo, a separá-lo das fossas cranianas, a fossa posterior e média. Tronco encefálico, em azul o bulbo, em amarelo a ponte, mais escuro o mesencéfalo. O diencéfalo é representado em verde, e todas essas estruturas em vermelho são estruturas pertencentes ao telecéfalo. Então, aqui está o telecéfalo, diencéfalo, cerebelo, mesencéfalo, ponte, bulbo. Aqui existe o limite entre a medula, do canal vertebral, e o encéfalo dentro da cavidade craniana. Aqui está o forame magno do osso occipital, que é essa referência de limite para nós. Estão vendo aqui, ó, bulbo, ponte, mesencéfalo, cerebelo, seu aspecto bem sugestivo de árvore da vida, o diencéfalo, com o hipotálamo, tálamo, subtálamo e o epitálamo. Temos uma aula específica disso. E telecéfalo com a córtex cerebral e o centro branco medular do cérebro. Esse mesmo aspecto vai se fazer relativamente ao cerebelo, onde existe a córtex cerebelar e existe aqui o centro branco medular do cerebelo. Aquelas cristas neurais que eu chamei a atenção de vocês vai formar aquilo que nós chamamos de sistema nervoso periférico. Estruturas que não estão dentro do canal vertebral, tampouco dentro da cavidade craniana. Quais são essas estruturas? Os nervos, os gânglios e as terminações nervosas. Para que a gente entenda bem isso, é necessário que a gente antecipe um conceito muito importante, que é a de substância branca e substância cinzenta. A substância branca vai ser formada de corpos neuronais, de uma solução, uma substância intercelular de união e sustentação, a glia, o neuróglia, e de fibras que não são revestidas com bainha de mielina. Os gânglios são
acúmulo de substância cinzenta com essas características, dentro da substância branca, que são formadas por fibras. Essas fibras nervosas não são revestidas por baías, são revestidas por baía de mielina e tem a substância intercelular de união e sustentação. Então, os gânglios, substância cinzenta, e aqui existe, então, dentro da substância branca do sistema nervoso periférico, o gânglio. Nervos aglomerados de fibras, que têm relações com a medula, os nervos espinhais, tem relação com o tronco encefálico, nervos cranianos, que podem ser motores, sensitivos ou viscerais. No desenvolvimento da aula de hoje, nós vamos falando direitinho, mostrando para vocês o significado desses termos. Motor ou eferente, sensitivo ou aferente e viscerais, em relação com o sistema nervoso visceral. Então, o sistema nervoso periférico é formado por nervos, gânglios e as terminações nervosas que nós vamos mostrar para vocês. Esses nervos podem ser espinhais, enquanto relacionados com a medula, podem ser cranianos, enquanto relacionados com o tronco encefálico. Esses nervos cranianos são 12 pares, 2 dos quais, o primeiro e o segundo, não têm relação com o tronco encefálico. Então, em valores absolutos, isso que eu falei com vocês, que eles têm relação com o tronco encefálico, não é bem assim. Tem 2 que não têm, o primeiro e o segundo, o olfatório e o óptico. Todos os restantes 10 pares cranianos vão se relacionar com o tronco encefálico. 2 com o mesencéfalo, 4 com a ponte, 4 com o bulbo. Então, no sistema nervoso periférico, nós temos os nervos e os gânglios e as terminações nervosas. Um gânglio, então, é um acúmulo de substância cinzenta dentro do sistema nervoso periférico. Aqui nesse corte, nós vamos ver isso muito no estudo da medula, né? A substância cinzenta localizada internamente, uma H é uma área de borboleta, e a substância branca localizada externamente. Eu vou voltar nesse slide daqui a pouquinho, e nós vamos conhecê-lo de uma maneira mais tranquila. Já as terminações nervosas, a dor, temperatura, tato, pressão, propriocepção, vão estar em contato com a pele. Algumas nós estamos vendo aqui, né? O disco de Meckel, aqui, né? As terminações nervosas livres, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Fatini, aqui, ó, corpúsculo de Ruffini. Cada uma dessas estruturas tem a percepção de um estímulo específico. Por exemplo, o corpúsculo de Krause. Ele está relacionado com a percepção do frio. Então, ele é um receptor para temperatura, chamado de termorreceptor. O do calor é o de Ruffini. O de tato e de pressão é um mecanorreceptor, um receptor de Meckel. A tato é pressão. Especificamente para pressão, também o mecanorreceptor, o corpúsculo de Vater-Patini. O de Meissner é o tato. Então, vocês veem que o Meckel recebe esses dois, suas sensibilidades, mas existe mais especificidade no Vater-Patini para pressão, está aqui também, e no Meissner para tato, está aqui também. As terminações nervosas livres, em geral, elas vão estar ligadas principalmente à recepção de dor. Então, eles são chamados de nociceptor. Nociceptor. Nessa etimologia, né, imagine-se que essa palavra derive desse radical noce relacionado com a dor e com esse receptor específico para isso. E lesão, nocere, é latino, né?
significa lesar. Então, imaginando que toda dor tenha a ligação, derive de uma determinada agressão, de uma determinada lesão que você processou aí. Muito importante essa divisão em sistema nervoso somático, ou de vida de relação, e o sistema nervoso somático, aquele relacionado com a vida vegetativa. O que é essa vida vegetativa? No indivíduo que teve uma descerebração, não pode falar que foi descerebrado, né? Que teve uma descerebração, ele mantém as suas atividades viscerais presentes. Ele está respirando, tem circulação, tem a produção de urina, o tubo digestivo está funcionando bem, mas ele não tem relação com o meio que o cerca. Ele não tem essas sensibilidades que nós chamamos a atenção de vocês. Sejam as gerais, dor, temperatura, tato, pressão, propriocepção, sejam as especiais, a visão, a audição, a gustação e a olfação. Ele não tem essas sensibilidades que permitem essa inter-relação com o meio. Mantém essa vida vegetativa. Pode viver muito tempo assim, sem essa interação com o meio. E perdeu por um traumatismo cerebral, uma coisa qualquer, da celebração, uma disfunção cerebral bem importante, acabou, ele perdeu o sistema nervoso somático, com o visceral. Esse somático, a vida de relação, tem um componente sensitivo que permite perceber os vários estímulos exteriores. Da mesma forma, tem o componente eferente ou motor que visa efetuar uma resposta. Esses estímulos aferentes ou sensitivos são conduzidos por vias que são vias sensitivas, são elaboradas as respostas em um centro, voltam por vias motoras e são efetuadas pelos efetuadores. Da mesma forma que há uma especificidade de sensação, vocês acabaram de ver, os corpúsculos que se especializaram na percepção desses estímulos, tem também um componente motor, que no caso específico aqui do sistema nervoso somático, é o músculo estriado esquelético. Então, o indivíduo percebeu um estímulo, ele vai ser elaborado no centro, vem a condução da resposta e a contração desse músculo é que vai efetuar essa resposta. É o efetuador. Componente sensitivo, via sensitiva, centro, via motora e efetuador fazem esses 5 elementos que fazem parte daquilo que nós chamamos de arco reflexo. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho também. Antônio, Oi, pode falar. você pode explicar de novo essa parte? Posso, sem problema nenhum. Então, nós estávamos falando de sistema nervoso somático. Soma significa corpo. De vida de relação. O que significa vida de relação? A interação com aquilo que o cerca, que está ao nosso redor, que a gente percebe, que a gente interpreta. E a partir dessa percepção e dessa interpretação, vem uma resposta. Evidentemente, eu estou já antecipando a vocês que existe ligação desse sistema nervoso somático com centros superiores do sistema nervoso central. Mas vamos nos ater, por exemplo, ao que se passa em nível medular. Nós temos, então, os receptores que vão captar, vão receber estímulos específicos, gerais
ou especiais. Gerais, dor, temperatura, tato, pressão, propriocepção. Grosseiramente, a nossa ideia de percepção espacial. Quando nós vamos burilar mais, né, dar uma complexidade maior a esse conceito. Mas, por hora, se a gente imaginava assim, dá para a gente entender mais facilmente. É um recurso didático que a gente pode usar para simplificar as coisas. Então, esse estímulo geral ou especial, visão, audição, olfação, gustação, vai ser levado a um centro, mas vamos ver, vamos nos ater só os gerais, né? Onde vai ser interpretado, entre aspas, não é em nível consciente, na maioria das vezes, e vai levar por vias eferentes ou motoras para um efetuador. O efetuador é um músculo estriado esquelético da nossa locomoção. Então, a partir de um estímulo que nos é agradável, nós podemos nos aproximar da fonte desse estímulo e, se ele é nocivo, nós podemos nos afastar dele. Então, imprime aí um movimento de aproximação ou de afastamento daquilo que nos é agradável ou nocivo. Antônio, como, por Fala. exemplo, quando você queima a mão sem querer e aí você afasta a mão? Vou dar esse exemplo daqui a pouquinho para vocês. Você Tá está bom. adiantando, estou satisfeito que você está pensando lá na frente, né? Então, vê o reflexo patelar, você bate na patela, joga a perna para frente, e esse mesmo. Se você chegar lá e colocar a sua mão lá na chaleira quente e ficar pensando que ela vai queimar, quando você se der conta, ela já queimou toda, né, Gabriel? Não tem dúvida. O que acontece? Você colocou a mão, instintivamente você retira. Então, há um reflexo. Esse arco reflexo, no caso, um arco reflexo simples, que imprime, que interessa, né, circunscreve a um determinado local da medula, ele é chamado de arco reflexo simples. Quando ele integra em outros níveis, ele é complexo ou intersegmentar. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, se passa dessa forma. Agora, o visceral não é diferente. Você vê alterações da concentração de O2, CO2, alteração de glicose, pressão arterial. Então, por receptores específicos que estão dentro da víscera, receptores viscerais, isso é levado ao centro, de onde vem uma resposta que vai ser mediada, né, vai ser mediada, vai ser também efetuada por estruturas que são componentes do sistema nervoso visceral eferente, que nós vamos chamar de sistema nervoso autônomo, e vai ser objeto de uma aula específica depois. Mas, através disso aí, nós vamos ter broncodilatação ou broncoconstrição, vão ter taquicardia, bradicardia, vão ter alteração do tubo digestivo por reação ao peristaltismo, à secreção, contração de vísceras, por exemplo, da bexiga, relaxamento da bexiga, chegando até na parte genital, por exemplo, genital masculina, de ejaculação. Tudo isso nós vamos ver nessa aula de sistema nervoso autônomo. Não vamos complicar muitas coisas agora. É só saber que essa resposta visceral se parte, né, parte dessa percepção, ela vai ser efetuada pelas vísceras. E esse estímulo vai, na maioria das vezes, esse estímulo que vai promover essa resposta, vai ter origem lá no hipotálamo. Nós vamos ver depois o que significa hipotálamo. Gabriela, a gente fala que muitas das vezes, para a gente estudar neuroanatomia ou estudar anatomia, a gente vai ficar bom para estudar isso depois que a gente acabar o curso. Tem muitos assuntos, tem muitos conceitos que estão lá na frente. A gente busca esses conceitos para nós, mas se a gente for elaborá-los bem, nós vamos dar uma outra aula para vocês, né? Se eu parar essa aula para falar de sistema nervoso autônomo, eu vou ficar dando aula de sistema nervoso autônomo, mas o objetivo da aula de hoje vai ficar. Mas eu vou voltar nisso, brevemente, vou voltar nisso e chamar a atenção de vocês. Estão lembrados quando nós vimos aquilo ali assim? Olha aqui de novo. Vamos ver como é que está. Então, tudo isso que nós estamos falando
se passa dentro da célula nervosa, que nós chamamos de neurônio. Está o neurônio aqui apresentado para nós. Esse neurônio tem, como toda célula, um corpo celular, chamado de corpo neuronal, corpo celular, que aqui também significa, tem um sinônimo chamado de pericárdio. Essa terminologia é específica para uso com neurônio. Peri significa em volta de, e cário significa núcleo. Pericário é o conjunto de estruturas que estão em torno do núcleo. Aqui está o núcleo, está o nucleolo. Mas olha bem, aqui, ao invés de muito mais do que o próprio citoplasma, com suas organelas, que nós vamos conhecer, o ergastoplasma, o retículo endoplasma, o aparelho centrosômico, o aparelho de Golgi, tantos outros que fazem parte aqui das organelas citoplasmáticas, caracteristicamente o neurônio tem prolongamentos múltiplos, que nós chamamos de dendritos, e um único, que nós chamamos de axônio. Por que esse é único? Que ele é eferente ao motor. Todos esses aqui são aferentes ou sensitivos. Através dos dendritos, a sensibilidade passa através do corpo neuronal e vai ser transportado pelo axônio, onde nós vamos observar a presença da bainha de mielina, imaginando o axônio como um componente de um fio elétrico, um fiozinho, uma fibrilazinha que era do fio, envoltas por um envoltório, por uma membrana, por uma carapaça, que nós chamamos de bainha de mielina, com as células de Schwann que vão secretá-las, né? O neurilema, que são essas constrições, né? Terminando aqui, ó, os novos de Ranvier, terminando nessa estrutura que se adapta, que se prepara para se ligar ou um outro neurônio, uma sinapse neuronal, ou ligar a uma fibra nervosa, que nós chamamos de junção neuromuscular. Então, aqui, ó, nessa terminação do neurônio, no final da pontinha do axônio, nós temos essa modificação, né, para que haja essa quantidade de fibras para ligá-lo ou com uma outra peça neuronal ou uma fibra nervosa. Em ambos os casos, ao nível dessa sinapse que se faz, nós temos a presença de uma substância líquida que é um mediador químico, que pode ser, como na maioria das vezes acontece, a acetilcolina. Então, as fibras são chamadas de colinérgicas, ou as fibras que têm aqui adrenalina e noradrenalina são chamadas de adrenérgicas. Outras existem, né? Dopamina, receptores gama, tem uma série de outros mediadores químicos, nós vamos, serotonina, tem uma série de coisas que nós vamos depois mostrando a vocês. Mas, no momento atual, vamos classificar essas fibras em fibras colinérgicas, cujo mediador é acetilcolina, e adrenérgicas, que o mediador químico é adrenalina, e principalmente noradrenalina. Professor, Oi? repete de novo essas fibras, por favor. Essa no finalzinho aqui? Ou essa aqui é Isso, o finalzinho. finalzinho? Não, o finalzinho. Tá. Então, você vê na pontinha do axônio, esses vírus dendritos que são múltiplos, que transportam o estímulo para o corpo neuronal, e uma única fibra que transporta o estímulo a partir do corpo neuronal, ou por uma outra fibra nervosa, ou por uma fibra muscular. Esse axônio tem essa fibra, coberta muitas vezes pela bainha de mielina, que é uma capa do fio, né? Com a célula de Schwann que a produz, a bainha de mielina, com os novos de Ranvier, e termina aqui como se fosse uma vassourinha, uma série de terminações, para que possa, então, ter uma substância, uma superfície de contato maior, mais abrangente, fazer com que
a sinapse fosse mais efetiva do ponto de vista de passar o estímulo para uma área maior. Então, existe aqui, no meio dessas fibras, entre essas fibras e as outras, com que ela vai se comunicar, um espaço, que nós vamos chamar de fenda sináptica, onde nós vamos encontrar o mediador químico. Na maioria das vezes, acetilcolina, mas também adrenalina e noradrenalina. O tipo de fibra vai ser marcado pela natureza do mediador químico que está aqui. Nem sempre elas coexistem. De modo geral, existe ou um mediador químico ou outro. Mas vamos falar um pouquinho dessa junção, que é muito curiosa, entre essas fibras que terminam com a fibra muscular, a junção neuromuscular. Nós estamos falando que o efetuador dessa resposta é o músculo estriado esquelético. O que faz o músculo estriado esquelético com a sua contração ou com o seu relaxamento? O nosso movimento. Não é isso? Em vários níveis, seja o movimento dos músculos intercostais, seja os movimentos dos nossos membros inferiores, para a gente poder caminhar, aproximar ou afastar do estímulo, uma coisa que não está no nosso né, nós não querendo aproximar ou afastar dele. Então, esse músculo estriado esquelético é a estrutura que media, que efetua. Então, o mediador químico é acetilcolina. Os índios, não sei por que cargas d'água, eles souberam que existia numa planta uma substância que, se eles colocassem a substância na lança e jogassem na caça, eles iriam imobilizar a caça, facilitar o seu abate. Então, eles descobriram um antagonista da acetilcolina, que é a substância que está aqui, fazendo com que o estímulo passe daqui no músculo estriado esquelético. Descobriram o curare, que é muito empregado na anestesia geral. Chega o paciente lá para ser operado, e eles sedam o paciente, né? Depois injetam na sua veia um curare, ele tem uma fasciculação, treme a musculatura, depois ele tem um relaxamento global da sua musculatura esquelética, facilitando a intubação endotraqueal, mas deixando para o anestesista a obrigação de manter esse paciente ventilado. Ele não consegue mais respirar com os seus próprios meios, não é isso? Então, é o bloqueio neuromuscular, que a gente chama, que é comum disso aí. Aí, o anestesista é o responsável por isso, tem que estar alerta, pode haver alguns acidentes de oxigenação, algumas lesões, e durante a vida profissional de vocês vão ver isso demais da conta. Não é ver coisa ruim, não. É ver paciente anestesiado e lembrar como é que isso tudo se passa. 99,99%, tudo acaba muito bem, com os relaxantes muito seguros, com assistência ao paciente muito boa, com tudo monitorado muito bem. Então, isso que faz a gente ficar mais tranquilo. Os neurônios classificados como bipolar, 2 polos, multipolares, como estão aqui, ou pseudo-unipolar, no caso, o neurônio aferente que está aqui. Algumas células da glia é essa substância intercelular de união e sustentação, tecido conjuntivo, tem o astrócito, seja o fibroso, o protoplasmático, a micróglia e oligodendróglia. Oligo significa pouco, dendro significa filamento. Então, olha a quantidade pequena de filamentos, de extensões que essa célula tem, comparada com essas outras que nós estamos mostrando aqui. Astrócito, micrócitos, micróglia e a oligodendróglia. Cada uma delas tem uma função específica. O astrócito, por exemplo, ele regula a permeabilidade de substância no interior da célula, tubos capilares. Capta neurotransmissores, liberado no intestino, no efeito neurotóxico. Se a gente observar que não tiver uma regularidade, uma regulação da ação desse mediador químico, desse neurotransmissor, acaba dele
estando aí em excesso, e muitos deles têm uma neurotoxicidade também. Regula a taxa de potássio extracelular, mantendo a estabilidade neuronal, e participa dos processos de regeneração e cicatrização. No sistema nervoso central, o oligodendrócito fabrica a bainha de mielina. A micróglia, ou micrócito, funciona como célula fagocitária. E o ependimócito é uma célula que produz uma substância que vai revestir essas cavidades todas, ventrículos laterais, ventrículo, terceiro ventrículo, quarto ventrículo e o canal central da medula. O que são os ventrículos laterais? Daqui a pouco nós vamos ver o que significa isso também. Então, o ependimócito vai dar o epitélio ependimário, que é o epitélio de revestimento interno dessas cavidades do sistema nervoso central. Células da glia, né? Então, aqui, vejam nessa estrutura o núcleo, né? Essas organelas citoplasmáticas, os dendritos, os astrócitos, os oligodendrócitos, formando a bainha de mielina, e com os terminais do axônio, como está aqui representado. Um conceito muito importante dentro dessa introdução é substância cinzenta e substância branca. O que é uma substância cinzenta? Acúmulo de corpos neuronais, essas células da glia que nós falamos, e as fibras nervosas não cobertas por bainha de mielina. A bainha de mielina não existe aqui na substância cinzenta. Ela é típica da substância branca. Onde nós encontramos essa substância cinzenta? Nas colunas. Daqui a pouquinho, nós vamos ter a aula de medula também. Feliz ou infelizmente, não sei, a quantidade de matéria de sistema nervoso é muito grande, eu tenho que compactar as aulas são enormes. Peço que vocês tenham um pouco de paciência, que é muita coisa para a gente dar numa aula só. Mas vamos lá, com calma nós vamos chegar. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que significa coluna, o que significa uma córtex, e os gânglios são acúmulos dessa substância dentro do sistema nervoso periférico e os núcleos dentro de substância, dentro do sistema nervoso central. Então, o gânglio praticamente existe só dentro do sistema nervoso periférico e o núcleo existe tão somente dentro do sistema nervoso central. Muitos autores falam gânglios da base para essa nomenclatura de núcleo da base. Vamos ficar combinado disso. Gânglio é sistema nervoso periférico, núcleo, sistema nervoso central. Então, substância cinzenta é isso. Corpos neuronais, substância intercelular de união e sustentação à glia, as suas células típicas, e as fibras que não são cobertas por aquela bainha, a exemplo da bainha do fio de luz. O que é substância branca? Fibras. Aqui não existe corpos neuronais na substância branca. Olha na substância cinzenta. Isso marca grande diferença. Corpos neuronais. Cadê eles aqui? Não tem. Tem as fibras, que são cobertas pela bainha, e como não podia deixar de ser, as células da glia que dão sustentação, dão união, é a tal substância intercelular de união e sustentação. Eu não sei se tem muito tempo que esses conceitos estão na cabeça da gente, né? E eu achei tão importante esse conceito da substância intercelular de união e sustentação, tecido conjuntivo, que se existe alguma coisa mais atual, eu nem quis saber. Eu acho que ele dá uma ideia para a gente, dá essa ideia espacial disso, como se fosse uma gelatina se interpondo entre os espaços, sustentando aquilo. Eu acho que esse conceito é muito importante. Os funículos, feixes de fibras, e o centro branco medular que existe no cerebelo e o centro branco medular que existe no cérebro. Aqui nós veremos os núcleos
nesse corpo branco medular, que é fibra mielínica. Então, a existência desses núcleos de corpos celulares nessa substância branca do cerebelo, que é chamado centro branco medular, são chamados de núcleos do cerebelo. Da mesma forma, esses núcleos existindo dentro da substância branca do cérebro, ou do sistema encéfalo, melhor ainda, né? Do cérebro, são chamados de centro branco medular do cérebro, ou cerebral. Então, vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, chegou a hora da gente ver, né? Aqui, já que nós estamos falando de coluna, aqui o corte transversal da medula. Então, nós temos aqui a substância cinzenta, que está localizada internamente, com as colunas. Coluna anterior, coluna lateral, coluna posterior. Né? Aqui é a substância intercelular, né? Vai existir ligação. Né? Aqui a substância branca, externa, funículo anterior, funículo lateral, funículo posterior. Agora nós vamos ver a nomenclatura da medula. Né? Aqui o canal central da medula. Já em nível maior, mais alto, nós temos uma inversão de substância branca e cinzenta. A substância cinzenta está localizada nesse nível, na medula, no tronco encefálico, internamente, guardando relações com o nervo espinhal e nervos cranianos. Então, tem esse chamado sistema nervoso segmentar. Mas aqui, para aumentar o número de corpos neuronais e a potencialidade funcional dessas estruturas, está aqui o cerebelo, houve uma inversão, onde a substância cinzenta passou a localizar-se mais externamente, para aumentar a sua superfície, para aumentar o número de corpos neuronais que constituem e ficar mais potente do ponto de vista da função. Então, aqui está a substância cinzenta constituindo a córtex, ou o córtex. Córtex cerebelar, existe também a córtex cerebral. Antônio, Perfeito? ali na primeira imagem, no corte transversal, Uhum. a estrutura cinza, ela também tem essa aparência rugosa na superfície? Não. Que ela Ela é aqui, ó, lisa? no caso, ela é lisa, ela está dentro aqui da medula. Né? Nós vamos ver esse Aham. corte, que ela é lisa. Tem essas reentrâncias que tem aqui, mas não é bem rugosa como está aqui, não. Na verdade, elas não são rugosas. Tem aqui essas sulcos aqui, ó, que dá essa aparente rugosidade. Mas elas são lisas também. Tá vendo? Essa córtex cerebral, se a gente palpá-las, se a gente passar a mão nelas, elas são lisas. Só que elas têm essas reentrâncias que estão aqui, chamados sulcos. Sulcos e giros. Os sulcos nos cerebelos, né? Os giros, aqui as folhas do cerebelo, os giros lá no telecéfalo. Nós vamos ver isso depois. Então, elas são lisas, assim, só que elas têm essas, não é bem rugosidade, tem essas penetrações aqui, para que a substância cinzenta se interponha aqui, se lance aqui e aumente a sua superfície. Pra você ter uma ideia, lá na córtex cerebral, telencéfalo, 2/3 da substância cinzenta estão projetadas no interior desses sulcos. Olha como é que nós ganhamos quantidade de neurônio e potencialidade para a gente ter coisas importantes, como pensamento, memória, consciência, aquela coisa toda que marca a diferença do homem, o ápice da escala filogenética, com os outros animais. Quanto mais desenvolvida essa estrutura, quanto mais substância cinzenta ela tiver, melhor para todo mundo, melhor para quem já tem, né? Mais desenvolvida ela vai ser. Então, daí a córtex. Córtex significa revestimento. Você se lembra daquela árvore, lá, muito em Portugal, eles vêm a cortiça, que forma as rolhas? A córtex é essa casca de revestimento. Né? E da mesma forma se fala disso de córtex. Esse revestimento, córtex, sempre de substância cinzenta. Substância cinzenta
corpos neuronais, fibras amielínicas, substância intercelular, que nós chamamos de glia. Aqui existe a substância branca. Olha ela externamente aqui, olha ela internamente aqui. Aqui vale também para a gente imaginar esse nível do cérebro. Mas aqui é o cerebelo. Centro branco medular do cerebelo. O que é que eu prometi a vocês mostrar aqui? Acúmulos de substância cinzenta, corpos neuronais, no interior da substância branca, seja do cerebelo, centro branco medular do cerebelo, seja da córtex cerebral, os núcleos da base. Então, esses núcleos, no caso aqui do cerebelo, são acúmulos de substância cinzenta dentro da substância branca do cerebelo, os núcleos do cerebelo. Denteado, emboliforme, globoso, fastigial, nós vamos ver oportunamente. Quando nós estamos cerebelo, nós vamos voltar lá. Vale, no momento, esse conceito de substância cinzenta. Nesse sistema, ela é interna, constituindo as colunas, anterior, lateral, posterior, né? Substância que vai ligar, né, as duas colunas, dois conjuntos de colunas. E aqui, a inversão, a substância cinzenta passou a ser externa, e não interna, como está aqui. Se ela está externa, a substância branca vai ficar interna. Houve inversão da localização dela. Agora, aqui já existe ilhas de substância cinzenta, que são os núcleos cerebelares. O que acontece aqui? Ó? Aqui já é um corte de telencéfalo, onde nós temos aqui a córtex cerebral, a telencefálica, centro branco medular do cérebro, onde nós vamos encontrar os núcleos da base. No caudado, né? Ó, putamen, globo pálido medial e lateral, né? O claustro. Aqui nós temos a cápsula interna, a cápsula externa, a cápsula extrema. Lá no final do curso nós vamos ver isso aqui. O tálamo, que pertence lá ao diencéfalo, os ventrículos laterais, aquelas estruturas que produzem um líquido, que são os plexoporoides, a fissura longitudinal do cérebro, o calor. Tem coisa demais para a gente aprender aqui ainda. Mas fica para nós que no centro branco medular do cérebro existem ilhas de substância cinzenta, que são os núcleos da base. Alguns deles eu mostrei para vocês aqui. Caudado, cabeça e a cauda, no caudado, né? Aqui já é tálamo, no núcleo da base, né? Aqui o globo pálido, putamen, aqui, e o claustro. Vamos em frente. Então, foi introduzido aí alguns assuntos de neuroanatomia. Na maioria das vezes, essa aula que a gente está fica por aí. Agora, nós vamos ter uma outra aula em cima dessa, que é a aula de macroscopia da medula espinhal, onde nós vamos falar dela de generalidade, de origem embriológica, forma, dimensão, limite, anatomia de superfície, anatomia interna, o nervo espinhal, dermato, envoltório, os principais tratos. Tem muita coisa para a gente ver ainda. A medula espinhal está dentro do canal vertebral. Deriva da medula primitiva e tem um limite superior à altura do forame magro do osso occipital ou da emergência da primeira raiz cervical. O seu limite inferior é a altura de L2, segunda vértebra lombar, e ela é contida dentro do canal vertebral. A altura do quarto mês de vida fetal, elas têm mais ou menos o mesmo comprimento. Depois, a coluna vertebral cresce mais do que a medula espinhal. Então, há esse crescimento diferenciado de coluna e de medula. A medula continua dentro do canal vertebral e deu a formação dessas fibras que ainda saem no seu local próprio de saída, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas eles cursam dentro do canal vertebral, dando a esse fenômeno, ou essa disposição
a semelhança de uma cauda de cavalo, por isso chamada de cauda equina. Ela termina em nível de L2, numa cone medular, de onde vai sair um filamento terminal que vai fixá-la à beta-coxigiana que está aqui. Mais ou menos 30, 33 centímetros de tamanho, aqui, né? Onde nós temos a presença dessas raízes que saem, que no caso os nervos intercostais, existindo na sua superfície acúmulos de corpos neuronais em nível da coluna cervical e da coluna lombar, de onde vão sair especificamente, nessa intumescência cervical, toda a inervação dos membros superiores, o plexo braquial, e aqui, na intumescência lombar, o plexo lombo-sacral. Vamos ver da aula respectiva. Aqui o plexo sacral e aqui o lombo-sacral. Bom, aqui, ó, externamente substância branca, internamente substância cinzenta. Vimos seu tamanho, vimos que ela provém da medula primitiva, está dentro do canal vertebral, que existe uma certa correspondência entre a emergência das raízes. Existe na medula a formação do nervo espinhal. Então, examinando a medula, aqui no sentido anteroposterior, vimos anteriormente um grande sulco, e um sulco muito acentuado, chamado de uma fissura, está longitudinalmente na medula e é anterior. Então, nós chamamos de fissura longitudinal anterior. Lateralmente, nós temos um sulco lateral anterior e um sulco lateral posterior. E, posteriormente, um sulco longitudinal posterior. Da mesma forma que a fissura está anterior, o sulco está posterior. Ficam, então, em termos de substância branca, determinados espaços. Primeiro, entre a fissura longitudinal anterior e a fissura lateral, o sulco lateral anterior, o funículo anterior. Entre os dois sulcos laterais, o anterior e o posterior, funículo lateral. Entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior, funículo posterior. Essa é a disposição da substância branca. A substância é constituída pela coluna anterior, coluna posterior, às vezes tem a coluna lateral, coluna torácica e lombar alta, e a substância intermédia central está aqui, ó, onde nós temos o canal central da medula que está aqui. Então, ela tem a forma de um H. Um H. Coluna anterior, coluna posterior, substância intermédia central, canal central da medula. Desse sulco lateral anterior, vão sair fibras. Então, aqui, ó, fibras que vão se unir para formar uma raiz anterior. À coluna posterior vão chegar fibras decorrentes dessa raiz que chega, a raiz posterior, que caracteristicamente se relaciona com um gânglio. Veja, uma raiz posterior, outra raiz posterior, cada uma delas relacionadas com um gânglio. Gânglio espinhal, que é típico, tipifica, que define, que orienta, né? Que mostra qual é a raiz posterior. Pois não. Quando a pessoa ela danifica esses sulcos ou fica paraplégica, alguma coisa assim, o que acontece com eles? Olha, Eles apenas ficam inativos? Não, o que acontece é que eles são lesionados. A substância, toda a parte nervosa, todo tecido nervoso, até um tempo atrás, era tido como não regenerador. Substância nervosa não se regenera. Hoje a gente sabe que não é bem assim, não. Existe um certo grau de regeneração. Pode ser uma regeneração completa, dependendo do grau de lesão, pode ser parcial. Mas existe uma certa regeneração quase que sempre. Daí a importância da fisioterapia neurológica.
A esperança dessa regeneração é que a gente joga as fichas nessa fisioterapia. Então, a paraplegia vem da lesão da medula. Pode ser, por exemplo, um corte, uma secção da medula, secção transversa da medula. Então, dependendo disso, do tipo de lesão, do grau de lesão, pode ter várias manifestações, né? Paraplegia, se ela é alta, tem tetraplegia, tem às vezes uma perda de sensibilidade ou de motilidade, uma paraplegia. Então, isso varia muito. E nós vamos observar isso quando nós estudamos um pouco mais de neurologia. A gente vai observar isso, que essas lesões vão aparecer dependendo do grau, da altura da secção, se ela é parcial ou se ela é completa, né? E do grau de potencialidade regenerativa que existe aí. Uma lesão alta da medula, em nível cervical, o indivíduo vai ficar paralítico totalmente, dos membros superiores e dos membros inferiores, nós chamamos de tetraplegia. Agora, se ele tem uma lesão de medula lombar para baixo, por exemplo, ele vai ficar paraplégico, ele não vai conseguir nada com seus membros inferiores, mas a sua parte motora superior está liberada, está normal, está preservada, sem problema. Certo? Então, vai depender do local e do grau de lesão. Muitas lesões não são totais, são parciais, são passíveis de regeneração. O tempo regenera. A gente fala que o tempo é senhor de todas as coisas, né? Que cura quase tudo da vida. Então, a gente tem que apostar que isso possa continuar. A medula, como todo sistema nervoso, ela é envolvida por membranas que são chamadas de meninges. Meninges. São 3 meninges. Essa mais externa, que é chamada de dura mater, uma no meio, que é chamada de aracnoide, posição intermédia aqui, né? E uma mais interna, que é chamada de pia mater, ela faz corpo com a medula, ela é colada na medula, e a gente praticamente não consegue retirá-la, destacá-la da medula. Essa membrana mais externa, mais dura, é chamada de dura mater, ou de pacmeninge. Pac significa espesso. O elefante é um paquiderme, porque tem sua pele muito espessa. Então, daí ela é chamada de pacmeninge, ou dura mater. Veja como ela segue, completa um pouquinho na saída dela, os nervos espinhais, uma projeção pequena da dura mater. Mais no meio, nós temos uma meninge fina, como é fina também a pia mater, por isso são chamadas em conjunto de leptomeninges, sempre no plural, porque elas são finas, lepto é fina, mas ela tem parecendo uma teia de aranha, né? Que dão esse aspecto de aranha, aracnoide. Aracno significa aranha, oide em forma de aranha, lembrando a teia de aranha, por isso era chamada de aracnoide. Ela está aqui, ó. A aracnoide está aqui, ó. Tá a dura mater, a aracnoide e a pia mater. No final da medula, lembrar o cone medular, a formação da cauda equina e o filamento terminal. Aqui, ó. Vai se ligar lá na veta coxígea. Olha aqui o filamento terminal, que ele mantém. Olha a cauda equina. Aqui são fibras também. Tem quadros neurológicos de lesão de cauda equina, acidente, por exemplo, né? Existe a possibilidade de um mapeamento dessas lesões. O exame neurológico, nós vamos ver daqui a pouquinho alguma coisa sobre as bases do exame neurológico, ele pode levar à precisão do local da lesão a partir das manifestações clínicas dessa lesão. Então, se é a chamada síndrome da cauda equina, um conjunto de sintomas que nos dirigem, em termos de raciocínio clínico, para a lesão da cauda equina. Nesse segmento medular, medula torácica alta e
torácica e mais lombar alta, nós temos a presença dessa coluna lateral. Então, tem coluna anterior, coluna posterior sempre, coluna lateral às vezes, né? Tem esse ligamento que se faz, aqui, ó, e tem o canal central da medula. Aqui, funículo anterior, funículo lateral, funículo posterior. O que define o funículo anterior? O sulco lateral anterior e a fissura longitudinal anterior. Esse é o funículo anterior. Entre os dois sulcos laterais, anterior e posterior, funículo lateral. Entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior, funículo posterior, que é dividido pelo sulco intermédio em fascículo grácil mais medial, cuneiforme mais lateral. É muita coisa, muito nome, tem que estudar bastante. Anatomia ciumenta com relação a isso, todas as vezes, né? Ver essa substância intermédia central está sempre ligando as colunas. Vejam que a substância cinzenta e branca muda de conformação. Ó, aqui existe coluna lateral, então é torácica também, ó. Substância intermédia central, canal central da medula, coluna anterior, coluna lateral, coluna posterior. Da coluna posterior a ela vai chegar, através do sulco lateral posterior, os ramos que vão levar o timo, né? Então vai ser aferente ou sensitivo. Daqui vão sair as fibras que vão formar o nervo sensitivo, né? A parte sensitiva do nervo, que é misto, ele é ao mesmo tempo sensitivo e motor, o nervo espinhal ele é misto. Então, esse componente eferente, o motor, vai sair do sulco lateral anterior, que está aqui. A topografia ventromedular, então, como eu falei com vocês, que sai aqui, né? Se a gente somar C2 até T10, a décima década, então existe 8 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxigeano. São 31 nervos intercostais, 31 nervos espinhais. Agora, se a gente quiser fazer a topografia, a gente soma 2 de C2 no processo espinhoso de C2 até T10. Em T11 e T12 existe a medula lombar e abaixo disso a medula sacral. Medula cervical, medula torácica, medula lombar, medula sacral, os nervos sacrais estão aqui, né? E um único nervo coxigeano. Então tem 31 nervos espinhais. Mais uma vez a formação do nervo espinhal que nós já vimos, né? As radículas, a raiz, o nervo espinhal, que é misto. Por que ele é misto? Porque ele é ao mesmo tempo sensitivo e motor. E aquele diagnóstico que eu falei com vocês vem do estabelecimento dessa área inervada por um determinado nervo espinhal. Aqui, por exemplo, a inervação pelos nervos intercostais. Essa região característica de inervação, chamada de dermátomo. Então, a gente viu o dermátomo torácico, né? Ó, todos eles em azul, os cervicais em verde, né? Os lombares e sacrais, né? Aqui, ó, sacrais em vermelho e os lombares em cinza. Aqui, posteriormente, como é que fica essa atribuição. Ninguém vai decorar isso aqui, não tem jeito. Os neurologistas, com o dia a dia deles, eles acabam tendo uma noção muito boa disso. Mas, início, a gente tem que quase que decorar isso aqui, eles precisam saber isso com certa exatidão. A gente que não trabalha nisso, a gente se vale muito desse mapinha aqui para a gente poder ter uma ideia de qual trajeto, qual nervo intercostal que está abrangido aqui. Esses envoltórios da medula
fazem entre si espaços. Entre a dura mater e o periósteo interno dos ossos, nós temos o espaço subdural. Entre a aracnoide e a pia mater, subaracnoide. E entre a dura e a aracnoide, subdural. E entre o periósteo, vamos voltar atrás. Entre o periósteo e a dura mater, o espaço extradural ou peridural, debaixo da dura, subdural, debaixo da aracnoide, subaracnoide. É isso que está aqui, ó. O espaço epidural, ou peridural, ou extradural, está entre a vértebra, a face mais interna da vértebra, e a dura mater. O que é que ele contém? Um plexo venoso e tecido adiposo. O subdural, debaixo da dura, entre a dura mater e a aracnoide, que contém líquido seroso. Subaracnoide está entre a aracnoide e a pia mater, que cola a superfície externa dessas estruturas. O que tem? O líquido cefaloraquidiano, o líquor. Então, voltando aqui, ó. Melhor, está aqui para a gente ver, ó. O que tem nesse espaço peridural? Periósteo interno desses ossos, né, ó, e a dura mater que está aqui, ó. O que possui? Um coxim gorduroso e um plexo venoso vertebral. Qual a importância desse espaço? Todo mundo já ouviu falar em anestesia peridural, né? A anestesia peridural é feita aqui, ó. Então, entre uma vértebra e outra, faz uma punção, vai se injetando quantidade pequena de ar, até você ver que aqui existe uma pressão negativa. O êmbolo não precisa botar força mais para poder o ar ser colocado aqui dentro. Então, você pode praticamente jurar que você esteja dentro desse espaço peridural. Aqui é injetado o anestésico. Anestesia raquidiana. O que acontece? Você vai nesse mesmo trajeto, né? Vai rompendo essas camadas, passa pela dura mater, passa aqui pelo espaço subdural, e aqui você cai no espaço subaracnoide. Pelo aqui, ó. A aracnoide está aqui, ó. Entre a aracnoide e a dura, o espaço praticamente virtual. Aqui, né? Agora, aqui já existe um espaço real, como é esse também. Esse espaço real é preenchido por um líquor. Esse líquor nós podemos fazer a punção para medir a pressão licórica, para colher líquor para exame, para injetar substâncias contrastantes, fazer mielografia, para colocar antibióticos, que não passa pela barreira hematoencefálica, para colocar medicamentos para tratar tumores. Isso é muito comum na criança que tem leucemia linfoblástica, então você faz uma punção. Mas o mais usado realmente é para injetar anestésico, fazendo uma anestesia raquidiana. Então, qual a diferença de um e de outro? Primeiro, essa aqui, ó, a peridural, você não passa, na verdade, nenhuma membrana, nenhuma meninge. Na raquianestesia, você perfura a dura mater, perfura a aracnoide, cai dentro desse espaço que o líquido está envolvendo. Já deu para a gente ver, então, ó, que aqui é anterior, aqui está o corpo vertebral, aqui está a lâmina do arco vertebral com processo transverso, Antônio, processo espinhoso, pois não? e no transplante de medula? Aí é outra coisa. A medula que nós vamos trabalhar aí, Gabriela, é a medula óssea. Essa medula não tem jeito de nós transplantar, porque é complexa demais essa cirurgia, né? E a quantidade de ligações de nervos que tem, é impossível fazer. A transplante de medula óssea. Nós temos preguiça de falar medula óssea, mas é aquele osso esponjoso que existe dentro dos ossos longos. O fêmur, né, por exemplo, o húmero. Pode ser essa medula existente dentro do sacro. A gente faz uma punção também para poder retirar a medula, fazer mielografia. Mas essa medula, essa transplante de medula,
A gente indica quando tem uma aplasia de medula, quando tem uma leucemia, um linfoma, né, um mieloma múltiplo. Então, a gente mata a medula dentro do osso com uma radioterapia muito forte, com a quimioterapia muito forte. A gente chama de supravital, pertinho do limite entre a vida e a morte. Acaba com a resistência da pessoa. Aí, então, a gente toma, né? Foi captado de um doador a medula e a gente injeta dentro, que fosse uma transfusão de sangue. E essa medula vai ser um tropismo, vai ter um tropismo para dentro do osso longo, vai colonizar ali, desenvolver ali, fazer uma nova medula para ele. Aí, quando não acha doador nenhum, como é que faz isso? O que faz? Transplante autólogo de medula. Você retira a medula do paciente que está doente, trata essa medula, mata essa medula que está doente, e essa medula tratada e sem as células malignas, levada de novo para o indivíduo. Faz um transplante homólogo de medula, autólogo de medula, dele mesmo, e não para o doador. Essa é a transplante de medula óssea. Essa aqui não tem jeito de fazer. Tá certo? Então vamos lá. Olha aqui, ó. O nervo espinhal tem uma raiz anterior que é motora, uma raiz posterior que é sensitiva e se relaciona com o nervo espinhal. Aqui, essa raiz sensitiva se dirige para a coluna posterior e a raiz anterior se dirige para a coluna anterior. Olha aqui, direitinho, né? Essas duas raízes, uma sensitiva e outra motora, se juntam para formar o nervo espinhal, que é um só tempo sensitivo e motor, vale dizer misto. Ele dá um ramo posterior para essa musculatura, né, paravertebral, e dá um ramo anterior, um ramo comunicante branco e cinzento, que vão se ligar ao tronco simpático de cada lado. Nós vamos ter oportunidade de ver isso aí. Mais para frente, nós vamos falar de sistema nervoso periférico, e eu vou voltar a falar disso para vocês. Tá faltando muita coisa ainda de conceito para vocês entenderem isso como deve. Olha a baía de mielina envolvendo aqui, tá vendo? Está cortado para a gente ver. Que a dura mata esse problema até aqui, depois vem a baía de mielina. Um arco reflexo, aquilo que nós vimos lá, né? Um arco reflexo significa chegada de um estímulo e ativador de um receptor. O estímulo pode ser térmico, pode ser mecânico, né? Então, ativação desse receptor, a transmissão da informação ao sistema nervoso central, a via aferente ou sensitiva, processamento da informação, o tal centro, que chama a atenção de vocês, ativação do neurônio motor, que é eferente, que traz esse estímulo, e a resposta do efetuador. São 5, então, os elementos que formam um arco reflexo. O receptor, a via aferente ou sensitiva, o centro, a via eferente ou motora e o efetuador. Isso aqui nós vamos ver ao longo do curso, como é que se desenvolve, processamento das informações, natureza da resposta. Vão ficar nesse aqui para a gente não fazer uma coisa muito complexa. Ora, esse reflexo que está aqui. Quando nós vamos lá no neurologista, e ele vai nos examinar, pede que a gente se sente na maca, na mesa de exame dele, deixe os membros inferiores livres e pega na nossa mão. Fala com a mão, aperta a minha mão para mim. E pega o danadinho do martelinho e bate aqui. Ó. O que acontece quando nós jogamos a perna para frente? O que aconteceu isso? Primeira coisa, por que ela aperta a nossa mão? Para desviar a nossa atenção daqui. Está livre para ser uma coisa reflexa, que a gente não interfira nessa resposta. Então, ele tirou a nossa atenção com o aperto de mão. Esse camarada é muito engraçado. Além de bater o martelo do meu joelho, ele fica me cumprimentando aqui. Mas é para isso. Aqui vai uma via sensitiva. Ó, o martelinho estimulou isso aqui. Essas terminações nervosas que existem aqui. Veio numa via sensitiva. É aqui. A via sensitiva está em vermelho.
a fibra sensorial, ela veio aqui, ó, veio até o gânglio, veio a raiz posterior, né? Ó. Então, entrou pela coluna posterior da medula. Aqui, ó, houve uma associação entre esses dois estímulos, um que chega e o outro vai sair. Esse é o centro. Então, aqui a coluna anterior, voltou a fibra motora, estimulou a contração do quadríceps da coxa. Olha a placa motora existindo aqui, ó. Olha a acetilcolina existindo aqui. Então, esse estímulo veio, fez a contração, estimulou a contração do quadríceps, nós jogamos nossa perna para frente. Esse é chamado reflexo patelar. E é o exemplo clássico desse arco reflexo. Simples. Por que arco reflexo simples? Ou intrasegmentar? Porque envolveu apenas um segmento da medula. Só esse que está aqui. Quando existe mais de um segmento, nós falamos de segmento intersegmentar. É aquele que está falando de colocar o dedo lá no fogão, na chaleira, uma coisa muito quente, né? Que nós estamos lá. Então, existe essa percepção, a via condutora, né? Mais ou menos o que acontece aqui, vai no centro, a interpretação inconsciente dessa resposta, a contração muscular, que vai afastar o local onde a lesão está acontecendo, que a queimadura vai se fazer. Existem fibras que são ascendentes, que constituem os tratos, esses são tratos sensitivos, fascículo graxo e cuneiforme, passa pelo funículo posterior, com essas funções. Propriocepção consciente, esterognosia, sensibilidade vibratória, tato epicrítico, nós vamos ver depois o que significa isso, nas grandes vias aferentes e eferentes. O que é a propriocepção consciente? Propriocepção, eu falei com vocês, que é a nossa, grosseiramente, a nossa percepção da nossa situação espacial. Então, aqui, nós temos consciência dela. Digamos que nós vamos lá para o circo trabalhar. Nós, de uma hora para outra, que estão cansados de sermos estudante de enfermagem, de ser professor, falei, agora eu vou trabalhar no circo. E vou ser equilibrista no circo. Vou passar naquele fiozinho que está lá. Quando eu começo o meu trajeto no fio, eu estou sabendo que tipo de equilíbrio, mais ou menos, como é que eu vou fazer. Você começa a passagem. Aí, com a própria percepção consciente. Depois, você continua a passar pelo fio, reflexamente, para a percepção inconsciente. Se você ficar preocupado com isso, você vai, com certeza, cair no fio. Então, passa de uma atividade reflexa. Depois, no final do curso, nós vamos ver como é que isso vai se integrar, como é que as percepções conscientes possam, na continuidade, se tornarem inconscientes, né? Aqui, as sensibilidades gerais, sensibilidade vibratória em especial, o tato, que nós podemos, o tato protoprático é um tato grosseiro, o epicrítico, mais a gente vê as formas das coisas, a consistência, a densidade, pressão, temperatura. Então, são esses tratos, grato cuneiforme, no funículo anterior, o trato espino-talâmico, vai dentro da medula até o tálamo, e daqui, o lateral, nessa localização, da medula até o tálamo, envolvendo com isso daqui. Então, na nomenclatura, nós temos aqui esses tratos ascendentes. Aqui começa na medula e vai até o tálamo, começa na medula e vai até o cerebelo. Aqui, ó, braço. Então, o nome do trato. O primeiro lugar de origem, o segundo de destino e o terceiro da sua localização no corte transversal de medula. Muito importante também, esses traços são motores ou descendentes, dos quais nós dividimos, ou podemos ter essa ideia, de tratos que começam na córtex cerebral e vão até a medula, decursam pelas pirâmides, tratos piramidais, então originam no giro pré-central, que é a motora cortical, e vão até as pirâmides, e tem o controle voluntário dos músculos esqueléticos, resultando em movimentos mais precisos. Então, eles iniciam o movimento. Quando eu quero dirigir, por exemplo, daqui até a porta, e eu dirijo, tenho o sentido da direção que eu quero fazer, e
tem também a velocidade com que eu vou me transportar. A partir disso aí, começa esse trato extrapiramidal, tem várias origens, várias estruturas que são imbricadas aqui, bem mais complexo, que mantém essa atividade reflexa para nós. Nós podemos, enquanto realizamos essa tarefa de andar, podemos continuar falando, por exemplo, lá dando uma aula presencial, da qual eu estou com muita saudade, porque lá a gente vai conhecer vocês, vai ter aquele olho no olho que é importante, né? Vocês me conhecerem, eu conhecer vocês, isso é muito importante para nós, mas aquilo que a pandemia trouxe, nós estamos nos poupando, né? Está indo bem, vamos levando, estão acabando, graças a Deus. Capaz de hoje eu tomar minha dose de reforço da vacina. Minha mulher está pesquisando isso para nós. Vamos ver o que se vai ser hoje, vai ser amanhã. Então, o que acontece? Para continuar esse movimento que conscientemente nós começamos, nós envolvemos estruturas importantes, uma das quais muito importante é o cerebelo. Quando a gente está em pé, em ortostatina, caminhando, nós podemos continuar conversando, pode continuar dançando com determinado ritmo, nadando em determinada direção e ver quem está do lado da piscina. Tudo isso é importante. E essas estruturas lesionadas impedem que a gente tenha determinados movimentos finos, que são importantes. A grafia, a gente está escrevendo, a gente está apertando parafusinho de relógio. E quanto mais íntegro tiver esse sistema extrapiramidal, melhor. A lesão deles pode suscitar aparecimento de muitas coisas. Um exemplo clássico é a doença de Parkinson, onde nós começamos com a dificuldade de realizar movimentos finos, de escrever. Quando existia o cheque, né, existia a devolução do cheque que não confere assinatura, o cheque é uma coisa, uma instituição fadada a acabar, mas a assinatura nossa, dos documentos, né, aquilo muda, porque nós não podemos mais, não conseguimos mais realizar esses movimentos finos. Depois, começa esses movimentos a fugir do nosso controle, nós temos falta de controle, bate a cabeça, bate os membros superiores, depois temos a paralisia, que é mais entrando na fase mais final dessa doença. Quando nós falamos de núcleo da base, estivemos lá para frente do curso, nós vamos voltar nisso para vocês. Tem muita coisa para saber, é muito importante a neuroanatomia, faz essa inter-relação não só com o nosso corpo como um todo, mas com o meio que nos cerca, e mais importante de tudo, faz a nossa interação uns com os outros. De nós com o nosso próximo, com o nosso colega, né, com o nosso familiar, com nossos amigos. Então, é essa estrutura, essa integridade do sistema nervoso que dá a gente essa possibilidade de fazer. Dê uma lida nesse capítulo inicial do livro do professor Ângelo Machado, que é muito bom, muito bom. E no capítulo de macroscopia de medula espinhal, também muito bem escrito. Alguma dúvida que tiverem, por favor, tragam para a próxima aula. Leiam. Agora, se estava mais difícil a gente seguir o curso sem ler, agora que a coisa vai ficar mais difícil ainda, que são muitas estruturas, muita integração, apesar de nós estudarmos um sistema só. Nós vimos sistema urinário numa aula, sistema digestório em outra, sistema respiratório. Agora nós vamos ter algumas aulas só e exclusivamente sobre o sistema nervoso. O que significa? Que ele é longo, conteúdo, e que ele é complexo também. Mas não se preocupem, as coisas vão mandando bem, nós vamos chegar lá, tudo vai dar certo. Um grande abraço, até quarta, se Deus quiser, onde nós vamos falar de tronco encefálico e partes cranianos. É uma aula muito interessante também. Um abraço para vocês. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Então, um abraço para vocês, mais uma vez. Tchau. Tchauzinho, professor. Até mais. Esperando.
Você pode apanhar. Aí, tá, dessa linha. Exato, então.